Olá pessoal, mais uma vez espero que vocês estejam bem. Estamos de volta para mais um encontro do curso Tramas da Memória, uma das oficinas culturais de 2020, promovida gratuitamente pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Meu nome é José Edilson Teles e hoje nós vamos tratar de um tema relacionado às noções de temporalidade e memória. Você já ouviu falar do mito das graias? Se você não conhece, vamos lá. Como disse, a aula de hoje nós temos como objetivo central problematizar as relações entre temporalidade e memória. Isso porque não consideramos possível tratar das relações entre tempo, história e memória sem considerar as diferentes noções que esses conceitos perpassam. O que nós chamamos de história depende de pelo menos 3 modalidades ou 3 tecnologias da memória capazes de lidar com a realidade do acontecimento. O primeiro deles é a percepção, que é a apreensão fenomênica do acontecimento, e não se restringe apenas à visão, mas a toda uma concepção ou todo um conjunto de sentidos por meio do qual percebemos o mundo. A segunda tem a ver com a narrativa, tem a ver com a capacidade comunicativa, tem a ver com o enunciado, tem a ver, portanto, com a dimensão da significação, tem a ver com a dimensão da comunicação cultural. E terceiro, o saber, que é o resultado e é o acúmulo do modo como tudo isso perpassado pelo passado e pelo presente, dando-nos a capacidade de pensar o futuro. Já. E o que o mito das graias tem a ver com o tema de hoje? O mito das graias possui uma variedade de versões, desde a Antiguidade Clássica, passando pela Teogonia de Hesíodo, passando por Ésquilo, chegando até nossos dias na literatura e no cinema. Isso porque esse mito está relacionado à trajetória heróica de Perseu. Há um autor contemporâneo chamado John Bart, num livro chamado Quimera, que faz uma espécie de retrospectiva da memória desse herói. Nessa retrospectiva, ou nessa recriação do mito, o herói já está há 20 anos no tempo, já casado, já vencido pelo tempo, a memória heróica está tão petrificada quanto a deusa Medusa, de quem ele cortou a cabeça, e ele começa a rememorar os acontecimentos. Um dos acontecimentos é quando ele trata com as graias. As graias são retratadas nos mitos como 3 irmãs responsáveis pela vigia do acontecimento, e e a ação sincrônica delas são tão complementares que, se uma falhar, toda a vigia do acontecimento está colocada em jogo. E na memória do Perseu, ele faz justamente isso. Ele interfere na vigia do acontecimento e cria uma espécie de caos que leva as irmãs, as vigias do acontecimento, a uma sensação de caos universal, uma sensação de caos cósmico, porque nem os deuses seriam capazes de interferir nessas vigias do acontecimento. E Perseu, de modo muito perspicaz, fez isso. E o interessante é que a vigia do acontecimento está relacionada com essas 3 capacidades: a percepção, a enunciação e o saber, ou seja, a capacidade meditativa. As 3 irmãs são retratadas como compondo uma espécie de vigia do acontecimento, e elas têm apenas 2 instrumentos por meio dos quais elas promovem, elas operam a realidade do acontecimento, que é o olho e um dente. Então o olho representa essa capacidade orgânica da percepção e o dente representa a capacidade orgânica da comunicação. Enquanto que as 3 vão circulando e trocando esses objetos, esses 2 elementos, uma está em estado de observação e, portanto, num estado de meditação que permite com que ela tenha uma certa compreensão do futuro. Portanto, essas 3 disposições míticas têm a ver com a ideia da realidade do acontecimento. Com essa disposição, temos a circulação da ação vigilante. No primeiro momento, o princípio da vigia, que é efetuado pela visão. Não apenas pela visão, mas também por um conjunto de percepções, que funda a realidade do acontecimento como percepção e, portanto, determina a história como passado. No segundo turno da vigia, nós temos a efetuação da comunicação, porque uma toma o dente e observa e diz que não viu nada, enquanto a outra toma o olho, observa e diz que não viu nada. Então o dente
tem essa capacidade e representa a capacidade da ação narrativa e determina o passado enquanto presente. Enquanto que a terceira ciclo da vigia, que é complementar aos outros, está no estado de meditação, enquanto uma está com o dente e a outra está com o olho, e reflete a realidade do acontecimento como saber. Portanto, assinala a história como futuro. Então, esse ciclo da vigia do acontecimento tem a ver com a percepção, com a comunicação e com o saber, e funda a realidade tal como conhecemos e costumamos chamar de significações da história e da memória. Portanto, o ciclo da vigia do acontecimento, relacionado à percepção e à comunicação, funda a realidade do acontecimento como significado para a história. E eu espero que nas próximas aulas tenhamos uma compreensão muito mais interessante dessas noções de tempo e história a partir desse mito. Até a próxima!